Olá, eu sou a missionária cristã Vitória Silva Paiva, da Igreja de Cristo no Brasil, e estamos em mais um Estudando a Palavra. Em celebração a Deus, em agradecimento e gratidão pelos nossos mais de 100 inscritos, nós vamos fazer hoje o primeiro Estudando a Palavra temático com o tema sugerido pelos nossos amigos internautas. Então vamos trazer hoje o estudo chamado Qual a diferença do homem usado por Deus e do homem de Deus, que foi sugerido pelo missionário Leonel Nascimento, da Igreja de Cristo em Pedro Avelino, no nosso estudo bíblico que nós publicamos no dia 18 de setembro de 2020, o estudo bíblico O Homem na Presença de Deus. Então, num dos comentários, o nosso missionário Leonel sugeriu esse tema e nós conseguimos desenvolver o estudo e vamos apresentá-lo hoje. Se você já é inscrito no nosso canal, indique o nosso canal para um amigo seu, uma amiga, coloca aí nos seus grupos de WhatsApp. Vamos fazer esse canal Estudando a Palavra ser um canal encontrado para aqueles que, como eu e você, amam estudar a palavra, amam o estudo bíblico, possam ter um bom conteúdo na internet a esse respeito, tá certo? Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva no nosso canal e também deem um like, comentem, sugiram, quem tiver aí alguma ideia, um estudo bíblico. Eu gostaria que a senhora fizesse um estudo bíblico sobre um tema, sugira aí um tema e nós vamos atender se Deus nos permitir, tá certo? A gente demora mais ou menos um mês para elaborar estudos bíblicos com temas que vocês sugerirem, mas sempre vamos, se Deus nos permitir, fazer. Então hoje nós queremos agradecer ao missionário Leonel Nascimento, ele que também tem um vídeo dele publicado aqui no nosso canal, uma reflexão bem interessante e que sugeriu esse tema que eu acho fundamental, importantíssimo. Será que tem diferença de um homem ou uma mulher, falando homem no sentido humano, né, que serve a Deus, que é usado por Deus, de um homem e uma mulher de Deus? Então, que diferença será essa? Nós vamos ver hoje pela Bíblia. E a Bíblia que estamos usando é a Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Eu dei uma olhada nas minhas Bíblias, a maioria delas, principalmente as Bíblias de estudo, elas são Almeida Revista e Corrigida. Mas não se preocupe se tiver alguma palavra aqui mais difícil, eu contextualizo, dou o significado e vamos lá, não vamos perder tempo. Hoje nós vamos usar muito o livro de 1º e 2º Samuel. Então vamos para lá, para o Antigo Testamento, porque nós vamos falar de dois homens, Saul e Davi. E por esses dois homens, esses dois personagens bíblicos, nós vamos dar a diferença entre o homem usado por Deus e o homem de Deus. Amém? Então vamos lá para 1 Samuel. Vamos começar com o capítulo 16 de 1 Samuel, onde nós vamos ver um pouquinho desses dois homens, tá certo? Vamos lá, 1 Samuel capítulo 16 diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidando Jessé ao sacrifício, eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? Disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício.
E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Aleluia. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha até aqui. Então mandou em busca dele, o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Continuando a leitura, nós vamos ver o outro personagem. Acabamos de conhecer Davi, no dia que Davi foi ungido rei. Vamos continuar no versículo 14 e conhecer Saul, um pouquinho de Saul. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Este é um capítulo muito conhecido, muita gente já pregou nesse capítulo, a respeito de, por exemplo, de Deus não olhar o homem pela aparência, e sim pelo que está no interior do homem. Muita gente já pregou sobre isso. Muita gente também já pregou sobre o louvor, que Deus habita no meio dos louvores, segundo o Salmo 22. E aí a gente vê a prova, que quando Davi tocava, o espírito mau se retirava. Mas hoje a gente vai falar da diferença do homem usado por Deus e do homem de Deus. O homem usado por Deus vai ser representado aqui por Saul, o rei Saul. Coincidentemente, nós estamos falando dos 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Saul representa o homem usado por Deus e Davi representa um homem de Deus, não apenas usado, mas de Deus, voltado para Deus. E vocês vão entender. Contextualizando a história, para quem ainda não conhece, o povo de Israel pedia um rei ao Senhor, por intermédio do profeta Samuel. Era o profeta dessa época em que o
povo de Israel chegou ao profeta e disse: olha, nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos um rei que vá diante de nós, que guerreie as nossas guerras. Queremos ser como as outras nações, né? Você vai encontrar isso lá no livro de 1 Samuel, capítulo 8. E aí Samuel se entristece com aquilo, vai consultar a Deus e Deus diz: olha, não é a você, Samuel, que eles estão rejeitando, não. É a mim. Porque naquela época os juízes, Samuel era um juiz e um profeta, né? Eles serviam exatamente para ser aquele guia, mas que Deus era o rei do seu povo. O Senhor e rei do seu povo era Deus. O profeta ou o juiz, que as funções estavam bem vinculadas, eles eram um guia daquele povo, alguém que transmitisse a mensagem do Senhor, né? Para aquele povo. Mas o povo queria ser como as outras nações. Olha aí, as influências. Quando a gente, ao invés de ser cauda, ao invés de ser cabeça, quer ser cauda, né? Ao invés de influenciar, quer ser influenciado. E o povo quis. E Samuel foi falar com o Senhor. E Deus disse para Samuel: não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Então vá lá, né? E diga a eles, Samuel, quais são as vantagens e desvantagens de ter um rei. E Samuel foi lá e foi explicar tudo para eles, né? Para os homens. Ele disse: olha, um rei, ele recruta jovens ao exército. Um rei, ele vai instituir um trabalho escravo, porque um rei vai precisar de servos. Um rei, ele vai tirar o melhor da terra para ele, a melhor herdade, o melhor das suas plantações, das suas produções, o rei vai querer para ele. E o rei vai estipular impostos, vocês vão ter que pagar impostos. Mesmo assim, quando Samuel falou tudo o que um rei acarretaria para o povo ainda disse que queria um rei, certo? Aí foi que Samuel foi usado por Deus. Samuel também era um homem de Deus e os homens de Deus são também usados por Deus. Já vou adiantando isso aqui no estudo bíblico. E Samuel, ele foi em busca desse rei. E aí Samuel, ele encontra Saul. Vamos aqui em 1 Samuel no capítulo 9. Ele vai encontrar Saul, um homem de aparência impressionante, né? Vamos ver aqui, ó, capítulo 9 de 1 Samuel, versículo do 1 ao 3, nós vamos conhecer um pouquinho de Saul e da sua família. E havia um homem de Benjamim, da tribo de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Esse era o pai de Saul, era um varão alentado em força, um varão forte, né? Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então Saul era um homem de boa aparência, né? Uma aparência impressionante. E aí Samuel, ele vai e encontra Saul. E Saul é o escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, para reinar sobre o seu povo. E a gente vai ver que o encontro de Saul com Samuel foi algo interessante, né? Saul saiu em busca de umas jumentas de seu pai que haviam se perdido, e jumentos naquela época era ouro em pó, era sinal de riqueza, então ninguém podia se dar ao luxo de perder uma jumenta, um jumento, um boi, né? Um gado. E ele foi em busca dessas jumentas. E nessa busca pelas jumentas, ele vai encontrar o profeta Samuel, que já estava esperando, porque Deus já havia revelado a Samuel que tinha escolhido Saul para ser o primeiro rei de Israel. E aí a gente vai ver lá em 1 Samuel 10, ele vai encontrar Samuel lá no capítulo 9, lá nos últimos versículos, né? Lá para o 18 em diante, ele vai encontrar o profeta e o profeta pede que ele fique com ele, sossega o coração dele em relação às jumentas do seu pai,
Quis, né? O nome do pai de Saul era Quis, e diz que tem um propósito para com ele. E aí Samuel começa a explicar como é que vai acontecer com Saul. Lá no capítulo 10, tudo começa bonitinho na vida de Saul. 1 Samuel capítulo 10, então tomou Samuel um vaso de azeite, lhe derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse, porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que fostes buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E assim aconteceu, né? Lá no versículo 9 e 10, vai dizer que sucedeu, pois, que virando ele as costas para a parte de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. No versículo 10 vai dizer que, chegando-se eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, de Saul e do seu servo, né? E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Então, vejam, eu contei aqui como foi o começo de Saul e como foi o começo de Davi, e foi igual. Foi o mesmo profeta levado por Deus, que foi o profeta Samuel, que falou a Saul e falou a Davi, que ungiu a Saul e que ungiu a Davi. E o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Saul e se apoderou de Davi. Então começaram igual, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Ambos, tanto Saul quanto Davi, tinham uma aparência impressionante, sendo que Saul era mais alto do que Davi, porque aqui diz, né, no capítulo 9, como a gente leu, no versículo 3, que dos ombros para cima, a estatura dele ultrapassava todos ali de Israel, então, logicamente, ultrapassava de Davi também. Mas tanto Saul quanto Davi tinham boa aparência, então tudo começou igual na vida desses 2 homens. Deus tinha um propósito com Saul, e por Saul não cumprir esse propósito, a gente vai ver aqui mais na frente, aí Deus, o propósito que tinha para fazer com Saul, agora transfere para Davi. Porque Deus, quando tem um propósito, se ele tem um propósito comigo e eu não dou espaço, eu me desvio, eu saio do caminho, eu saio do foco, o propósito dele não vai deixar de ser feito. Ele levanta outra pessoa. Então, foi o que aconteceu com Saul. Saul começou tudo bonitinho, ouvindo todas as instruções do profeta, obedecendo tudo, né? O Espírito Santo se apodera dele, tudo acontece como aconteceu com Davi, no começo. E aí, nós vamos ver no capítulo 11 que ele é aclamado rei. Ele é aclamado rei. Samuel declara ao povo de Israel quem é agora o rei, que eles tanto tinham pedido ao Senhor. Uns aceitam, outros não, isso é normal em toda a liderança. Uns aceitam de bom grado, de bom coração, outros não. Mas ele já começa um rei vencedor. Ele já começa aí guerreando contra os amonitas e vence essa primeira guerra. Tudo organizadinho, tudo obedecendo direitinho, tá certo? Ele sendo usado por Deus, ele obedecendo à voz do Senhor. No entanto, chega um momento na vida de Saul em que ele se sente numa posição confortável. Ele se sente privilegiado e ele pensa, eu sou o rei, Deus está comigo, Deus me ungiu, foi Deus que me colocou aqui. Então ele, nessa posição confortável, que a gente pode classificar
de uma posição de soberba, de uma posição de arrogância, ele começa a tomar decisões sem o direcionamento de Deus, e mesmo com o direcionamento de Deus, ele contraria o direcionamento do Senhor, fazendo o que lhe apraz e fazendo o que apraz ao povo que ele está reinando. Vamos entender aqui um pouquinho, né? E isso é para a gente também tirar uma lição daqui. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente se sente confortável onde nós estamos. Não é porque Deus nos colocou em uma determinada posição que nós agora não precisemos mais ouvir a voz do Senhor, ouvir as instruções do Senhor, muito pelo contrário. Aí é que a gente deve buscar a orientação e a direção de Deus. Então ele começa a desobedecer, e a gente vai ver a sua primeira grande desobediência lá em 1 Samuel capítulo 13. Capítulo 13, 1 Samuel, aqui no versículo do 8 ao 14, 1 Samuel 13, do 8 ao 14, vamos ver o que foi que Saul fez. Saul oferece sacrifícios e Samuel reprova-o. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele, de Saul. Tinha marcado com Samuel, né, que ia esperar por ele 7 dias, aí em Gilgal, e Samuel, no 7º dia, estava demorando a chegar. Então, o povo começou a se espalhar de Saul. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele, Saul, ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, o profeta, né? Que era quem estava capacitado por Deus para fazer aquilo. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que foi que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, tolamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então vejam, ele tomou o papel do sacerdote, do profeta, que era o profeta quem oferecia o sacrifício. Simplesmente o profeta demorou, o povo começou a se espalhar e ele foi lá e sacrificou. Então ele faz isso, né? E Samuel diz a ele que ele agiu tolamente, neciamente, e ele ali fez pela pressão do povo, a pressão popular. Percebeu que o povo estava ali se espalhando, aí ele, para juntar o povo de novo, fez aquilo. Lá no capítulo 15, outra desobediência grande. Dessa vez foi a desobediência que fez com que Deus realmente se arrependesse de tê-lo colocado como rei. Lá em 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ver do capítulo todinho, se vocês quiserem ler, é interessante, né? Eu vou ler os versículos iniciais para vocês irem captando a mensagem. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes nada. Então, foi essa ordem, né? Matarás todos os amalequitas. Saul foi para lá, convocou o povo para a guerra. Quando terminou de fazer a guerra, sabe o que foi que Saul fez? Você vai saber lá no versículo 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag, que era o rei, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor do que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, as coisas vis e desprezíveis destruíram totalmente. Então, o que Saul fez?
Deus disse o quê? Que ele não perdoasse nada, destruísse tudo. Ele foi, preservou o rei, certamente na intenção de negociar mais tarde, e as ovelhas e as melhores vacas, as melhores ovelhas. Quando Samuel chega para repreender Saul de novo, né? Lá no versículo 11, Deus diz assim para Samuel: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Olha que interessante, né? Deus diz que por que Deus se arrependeu de ter colocado Saul no lugar de rei? Porque deixou de seguir a Deus, deixou de obedecer às palavras de Deus. E aí Samuel vai até Saul no outro dia, pela manhã, e quando chega, que viu o que estava com Saul, que Saul tinha poupado a vida do rei, do líder daquele povo maligno que tinha tantas vezes destruído e afligido o povo do Senhor. Viu ali ovelhas, vacas e etc. Olha o que Samuel disse para ele, lá no versículo 22 ao 24. Samuel diz, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Eita, Jesus! É como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais o rei. Olha aí. Aí Saul, como fez da primeira vez, sendo repreendido pelo profeta, ele não se arrependia não. Saul, ele se justificava. Ele ficava dando razões para o seu pecado. Não, mas olha, eu deixei essas ovelhas e essas vacas aqui para sacrificar o teu Deus. Ele chamava Deus de teu Deus, o Deus de Samuel, porque Deus realmente não era mais o Deus dele, ele não seguia mais as orientações de Deus, ele não obedecia mais à palavra do Senhor. Então ele vinha justificando, querendo dizer que a ideia dele era melhor do que a de Deus. Não, mas eu deixei aqui as ovelhas e as vacas para sacrificar o teu Deus, Samuel, né? Ele justificava os pecados. Da primeira vez ele justificou: não, eu sacrifiquei porque você, Samuel, demorou. O povo começou a se espalhar, por isso que eu sacrifiquei. Então, é aquela posição, como eu falei no início do estudo, de soberba, de arrogância, de achar que porque Deus colocou naquela posição, então ele agora, tudo que ele fizer vai ser endossado por Deus. Não. Não, não, não. Humilhe-se para ser exaltado. Quando você se exalta, aí Deus te humilha, porque o grande é Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Quem somos nós para tomar decisões acima das decisões do Senhor? Então, vejam aí que Saul, ele começou a justificar, a gente vai ver aí, ele o tempo inteiro se justificando, e aí no versículo 24 ele diz assim: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho trespassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Temeu ao povo, deu ouvido à voz do povo. Né? E aí ele já também tira a culpa dele e bota em quem? No povo. A culpa é do povo que fez com que eu fizesse isso. E aí, gente, nós vemos que por causa disso, né, Deus se arrependeu de ter feito rei e vai e coloca agora Samuel para ir ungir a Davi como rei, que foi o capítulo que nós lemos no início, né, o capítulo 16, nós lemos todinho. E Saul, vamos fazer aqui agora uma comparação, que o começo foi igual de Davi. O mesmo profeta, Samuel, que ungiu a Saul, ungiu a Davi. A mesma atitude, né? Que era a unção com o óleo.
derramar o óleo sobre a cabeça. E a mesma coisa, o Espírito de Deus que se apoderou de Saul também se apoderou de Davi, como a gente vê no versículo 13 de 1 Samuel 16, né? Então, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E aí, nós vamos ver, queridos, que nesse intervalo, esses dois vão se encontrar. Porque a promessa que Deus fez para Davi de fazer um rei não foi uma promessa de cumprimento imediato. Há estudiosos da Bíblia, a Bíblia diz, né, que Davi era jovem. Aqui a gente vai ver lá no capítulo 17, quando aparece Golias, o personagem Golias, que é derrotado por Davi. A gente vê que Davi ainda é jovem. O próprio Saul, quando vai emprestar uma armadura para Davi, diz: tu és ainda muito jovem, és moço. E a promessa só veio se cumprir de Davi ser rei aos 30 anos. Então, digamos que Davi recebeu aí essa promessa nos seus 20 anos, vamos chutar, né? Há estudiosos que dizem que ele tinha por volta dos 17 anos, quando recebeu essa promessa. E veio a se cumprir quando tinha 30 anos. Então, a promessa não foi cumprida de imediato, porque quando Deus nos dá determinadas promessas, também é necessário o preparo, para que a gente receba a bênção e saiba cuidar da bênção. Que experiência Davi tinha de palácio, de reinado? Nenhuma. Então, há esse intervalo aqui, entre o versículo 14 e o 23, do capítulo 16 de Samuel, que vai falar nesse episódio bem interessante, que é do espírito mau, que a partir do momento que o Espírito de Deus se retira de Saul, vem esse espírito mau para perturbar Saul, e Davi é convidado então, porque Davi tinha o Espírito de Deus, era um adorador por excelência, tocava harpa, né? E é convidado então por Saul para ocupar o palácio. E aí já começa a escola preparatória de Davi. Olha que Deus maravilhoso é esse nosso, né? Eu não quero nem pregar, eu quero só fazer aqui a diferença do homem de Deus para o homem que foi usado por Deus. E eu quero apenas explicar isso aqui para não gerar mal entendido. Por quê? Porque a gente vê em várias passagens que diz assim, né? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte de Deus. Então, para que a gente não fique aí com ideias, meu Deus, e Deus mandou um espírito ruim atormentar a Saul, como foi isso? Não estou entendendo, né? E aí, nós queremos explicar que, fazendo um paralelo aqui com a história de Jó. Se você lembra da história de Jó, eu dei uma pequena pausa porque minha cachorra latiu aqui. Se o leitor tem conhecimento, o ouvinte tem conhecimento da história de Jó, ele era um homem temente a Deus, um homem abençoadíssimo, tinha uma vida material muito boa, saúde perfeita, era aquele homem que tinha tudo para viver em agradecimento, né? E aí o inimigo maligno, ele vai à presença do Senhor e ele zomba de Deus. Jó tem tudo, Jó tem todas as razões para te servir realmente, é abençoado em tudo, e aí Deus permite que ele prove a fé de Jó. E essa história chega até nós cristãos exatamente para mostrar que o verdadeiro filho ou filha de Deus, ele deve amar a Deus pelo que ele é e não pelo que Deus lhe dá. Nós devemos amar o Deus abençoador e não a benção de Deus, amém? E aí é só para mostrar que o Senhor, ele tem o controle, ele tem o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre os principados, sobre as potestades do bem e do mal. Ele está no controle de todas as coisas, ele é o Deus Todo-Poderoso, nada escapa ao seu controle, nem mesmo os demônios. Mas no caso, nesse caso aí de Saul, que é diferente do caso de Jó, o caso de Jó foi para provar a sua fé e para que chegasse até nós esse exemplo maravilhoso de fidelidade a Deus. No caso aqui de Saul, nós vemos que faz parte de uma lei espiritual, que a gente só vai entender se a gente abrir a nossa Bíblia agora, lá em Mateus, capítulo 12. Abra comigo em Mateus, aqui no Novo Testamento, o primeiro evangelho, no capítulo 12 de Mateus. Uma lei espiritual, porque o mundo espiritual também é organizado, como se sabe, né? Então, nessa lei espiritual, nós vamos entender que quando há um espaço
desocupado por um espírito, o outro espírito ele vai chegar, né? Então vamos ver aí, Mateus 12, se você já encontrou, vamos comigo para o versículo 43. Mateus 12, versículo 43. Vai nos explicar assim, ó. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Lembremos que Saul, ele tinha lá alguma coisa, né? Não era tão perfeitinho. Tinha uma boa aparência, mas Deus olha o que está no interior, e Samuel tinha dito a ele que Deus ia transformar ele num outro homem. Então o Espírito de Deus se apoderou dele e transformou ele num outro homem. Mas só que agora, pelas atitudes dele de não seguir mais ao Senhor, de não ouvir mais as palavras do Senhor, ele tinha se rebelado, ele tinha abandonado ao Senhor como guia, entristeceu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele se entristece, né? E ele deixa realmente, ele abandona, se entristecer, se você rejeita, você não quer a presença dele com você, ele não vai ficar. E aí, quando, isso aí é uma lei espiritual, do mundo espiritual, saiu o Espírito de Deus, quem é que se aproxima? O Espírito mau, né? E a gente vai entender também essa lei, se a gente vê aí o Salmo 34, versículo 7, a gente vai entender também, Salmo 34, bem facinho de achar, que é no meio da Bíblia, né? O versículo 7 vai nos dizer assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E complementando, a gente vai olhar para 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, já finalzinho da Bíblia, ali pertinho, né, de João, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, olha o que está escrito. Como é uma lei espiritual, gente, como a gente tem que entender. Porque às vezes a gente brinca com essas coisas, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aí eu não sou boa de desenho não, mas vou tentar fazer aqui um desenho, né? Vamos imaginar que nós somos esse pontinho preto, que eu vou fazer aqui. Ao nosso redor está o anjo do Senhor, que acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, né? Ou seja, estamos protegidos. Essa auréolazinha azul que eu vou fazer aqui, no papel, representando aí a proteção divina. E ao nosso derredor, como a gente acabou de ler agora em 1 Pedro 5,8, né? Está aí o time do adversário. Não é ele em si, mas é o time dele. Quando fala o diabo, é o time dele, né? O anjo do Senhor é o time do céu. Então, olha só. Não sei desenhar não, minha coordenação motora é péssima, mas você e eu somos esse pontinho preto aqui. Aqui é o anjo do Senhor acampando ao nosso redor, nos livrando do mal, e ao nosso derredor está quem é o nosso adversário. Se o anjo do Senhor sair daqui, né? O Espírito do Senhor, os anjos que o Espírito de Deus permite que estejam perto de nós para nos proteger, se o anjo sair, quem é que vai ficar? Bem, de uma maneira bem rápida, né? Olha aí, que perigo, gente. Então vamos vigiar, vamos ser sóbrios. Que foi o que Saul não fez, né? Infelizmente, Saul, ele passou a ouvir a voz dele, passou a querer agradar o povo e não a Deus. E aí ficou sem proteção e chegou esse espírito mau. Aí se fala assim, da parte do Senhor, porque todas as coisas são sujeitas ao poder de Deus. Mas aí por essa lei espiritual nós já vimos que realmente foi a brecha que Saul deixou, a grande brecha, né, de ter perdido o Espírito Santo que saiu dele. Aqui no versículo 14 é bem claro, se a gente voltar lá para 1 Samuel, né, onde estávamos, aqui o versículo é bem claro quando diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E aí, voltando, retomando aqui a vida de Davi, um adorador por excelência, né? Aquela pessoa que
buscava contato com Deus, louvava a Deus. A gente vai olhar o livro de Salmos, que é um livro de cânticos espirituais, a maioria compostas por Davi. Davi era obediente às instruções do Senhor. Davi era misericordioso. Várias vezes, a gente, continuando a história deles é grande, é bem entrelaçada a história de um com o outro. Saul, ele tenta matar Davi várias vezes, ele persegue, ele tira o resto do seu reinado praticamente perseguindo para matar Davi, olha só. E Davi, por várias vezes também teve a oportunidade de matar Saul e não matou, poupou a vida de Saul. Então, enquanto Saul era cruel, Davi era misericordioso. Davi errou também, não acertou não. A Bíblia é um livro maravilhoso, não mostra só perfeição não, mostra que somos pessoas falhas. Mas quando Davi errava, ele se arrependia e buscava o conserto com Deus. Ele tinha aquela atitude de se arrepender, ele não ficava justificando o pecado não, ele se arrependia e buscava em Deus a paz, buscava orar antes das coisas que ia fazer. A gente vai ver isso lá em 1 Samuel capítulo 30, versículo 8. 1 Samuel 30, já agora falando um pouquinho da personalidade de Davi, vamos só olhar aqui, quando Ziclag é saqueada pelos amalequitas e Davi vai perseguir os amalequitas, antes de ir persegui-lo, no versículo 8 do capítulo 30 de 1 Samuel, vai nos dizer assim, ó, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei, e o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e a tudo libertarás. Então, era um homem de oração, antes de fazer as coisas ele orava, pedia o direcionamento de Deus, né? Ao ser vitorioso, ele creditava a Deus as suas vitórias. Ele não dizia, eu sou o rei, eu sou o cara, não. Lá em 1 Samuel 17:47, que é quando ele derrota Golias, e aí já se torna conhecido, e daí começa todo o ciúme de Saul, porque as mulheres, elas começam a fazer um cântico exaltando a Saul e a Davi. Porém, na cabeça perturbada de Saul, Davi estava sendo mais elogiado do que ele. E aí começa esse ciúme que vai gerar toda essa tragédia de guerra sangrenta entre Saul e Davi. Então, no capítulo 17 de 1 Samuel, no versículo 47, quando Davi ele desafia Golias, ele diz assim, ó, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então, ele não foi para o gigante confiando nele, não, ele foi confiando em Deus completamente. Ele era uma pessoa completamente dependente de Deus, por isso que era um homem de Deus. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles dependem do seu Deus para tudo, para todas as coisas. E o fim da vida desses dois personagens, leiam 1 Samuel, vocês vão encontrar toda a vida de Saul e toda a vida de Davi, né? Eu tentei resumir aqui ao máximo. No fim da vida desses dois personagens, nos mostram que cada vez mais Saul se afastou do Senhor. Saul tornou-se cruel, a ponto de perseguir várias vezes a Davi. Ele matou os sacerdotes do Senhor. Ele fez um voto tolo, quase mata o seu próprio filho Jonatas. Enfim, foi uma pessoa que realmente saiu dos trilhos e não voltou mais para os trilhos, né? Infelizmente. Teve várias oportunidades de voltar para os trilhos. Cada vez que Deus poupou a vida dele ao Davi sabia que estava sendo perseguido por Saul. Davi sabia que Saul queria matá-lo, mas nas oportunidades que Davi tinha de matar Saul, Davi não matava. Ali era uma chance de Deus dizendo a Saul, volta para o trilho, menino, volta para o trilho, menino. Mas ele não voltou. E aí, nós vamos ver que, infelizmente, saiu de vez, não voltou mais para os trilhos do Senhor. As coisas abomináveis que Deus tinha condenado, ele faz já perto da sua morte, como, por exemplo, consultar uma necromante, uma vidente que tinha contato com mortos. Isso era abominável ao Senhor, porque esses videntes, né, aí já é tema para outro estudo,
mas aí Deus abominava, porque não estavam consultando a Deus, né? Estavam consultando a outros espíritos. E Davi, mesmo com suas imperfeições, né? Quem é que não lembra do erro de Davi? Um adultério, duplo adultério, porque ele era casado e Batseba também, e um homicídio decorrente desse adultério, mas foi castigado pelo seu erro. A mulher que ele apenas desejou teve que se casar. O marido não quis assumir, não quis. Ele fez todo um plano para o marido ficar com a esposa, porque a mulher mandou um recado, né? Olha, engravidei. E ele faz aquele plano para o marido dela visitá-la e assumir o menino e ficar na surdina. O marido o plano não deu certo, porque com Deus não se brinca, né? Ele pecou contra o Senhor também, realmente, em fazer algo que o Senhor não aprova, que é o adultério. E aí ele tem que se casar com aquela mulher, que era apenas um desejo passageiro, não foi mulher escolhida para ser esposa dele, não. As esposas dele ele já tinha, né? E aí o primeiro bebê morre, ele chora muito, ele se consagra, ele jejua por essa criança, mas a criança morre. Depois, o profundo desejo do coração de Davi, que era construir uma casa ao Senhor, o Senhor não deixa ele construir, diz, não, teu filho é quem vai construir, tu não. E mesmo assim, Davi, ele se voltava para Deus, ele se arrependia. Quando o profeta Natan, que já não era mais Samuel, né? Samuel já estava lá na glória, e agora o profeta Natan chegou a ele, revela a ele do pecado que ele fez, que ele cometeu o pecado e ficou ali, né? Convivendo com o pecado também. Chegou nessa posição de achar normal o pecado que tinha feito. E quando Natan vai confrontá-lo, ele se irrita, porque Natan usa uma metáfora bem interessante da ovelha. E se você quiser saber, vai ler, viu? A palavra que eu não posso contar tudo, não. Mas quando Natan revela que é ele, o pecador, ele se arrepende profundamente, ele busca o conserto com Deus, e é aí que nasce um dos salmos mais lindos da Bíblia, que é o Salmo 51. Um salmo belíssimo, quando a gente precisa pedir perdão ao Senhor, é muito lindo esse salmo. E finalizando, eu vou só dizer a vocês aqui rapidamente as características de Saul e as características de Davi, e mostrar que ambos começaram igual diante do Senhor, tá certo? Deus ungiu da mesma forma, Deus colocou o seu espírito da mesma forma. Agora, um permaneceu nos caminhos do Senhor, assim caracterizando o homem que foi apenas usado por Deus, não quis se tornar um homem de Deus. E o outro caracterizando aquele que se tornou um homem de Deus. Então, rapidamente aí, algumas características. Vou colocar só 3 características bem diferenciais. Saul era cruel, nós vamos ver isso lá em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 16 ao 18, matou os sacerdotes do Senhor. Diga aí, que sacrilégio. Davi era bondoso e benevolente, 2 Samuel do 9, capítulo 9, versículo 7. Ousou de bondade para com o filho de Jonatas, neto de Saul. Depois de todo o acontecido, vocês acreditam que Davi ainda foi procurar dos descendentes de Saul quem estava vivo e colocou numa posição muito confortável, né? Davi era clemente, aquela pessoa que se compadecia das outras, né? Poupou várias vezes a vida de seu perseguidor Saul. Nós vamos ver isso lá em 2 Samuel, capítulo 26, versículos do 22 ao 25, e em vários momentos aí de 1 Samuel também. Já Saul era impiedoso, quis matar até a Jonatas, seu filho, por um voto imprudente. Vamos ver essa história lá em 1 Samuel 14, 44. Saul era um pecador arrogante, ou seja, aquele pecador que não admite o erro, ele fica justificando. Não, mas eu fiz por causa disso. Ele não admite, ele não se arrepende verdadeiramente, né? Justificou o pecado e colocou a culpa no povo. Nós já vimos isso, mas vale a pena repetir. 1 Samuel capítulo 15, do 10 ao 31. Davi era um pecador arrependido. Pecou, reconhecia que tinha pecado, pedia perdão e procurava não pecar mais. Nós vamos ver isso em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, certo? E aí nós vamos finalizar fazendo uma rápida aplicação. O que é que esses dois personagens nos ensinam?
que não devemos ansiar apenas para sermos usados por Deus. Às vezes a gente quer tanto que Deus nos use, né? Ai, Senhor, me use, que eu seja útil na tua obra. Pois olhe, não queira apenas ser usado, queira ser de Deus, queira depender de Deus inteiramente. Então não devemos ansiar apenas para sermos usados, para sermos instrumentos de Deus, mas para sermos completamente dele. Também nos ensina, esses dois personagens, que nós não podemos nos envaidecer diante da opinião pública, mas devemos priorizar os cumprimentos das vontades do Senhor para a nossa vida, as nossas vidas, ainda que não a compreendamos. Ainda que o que Deus lhe peça você não entenda, que foi mais ou menos o que aconteceu com Saul, né? Saul chegou diante daquele rei, mas rapaz, eu vou matar esse rei que eu posso até negociar com ele, pedir um resgate. Eu vou matar essas ovelhas, essas vacas gordas e bonitas. Não, vou guardar para sacrificar. Não, obedeça mesmo sem entender. É melhor confiar em Deus do que entender Deus, viu? Digo por experiência própria. É melhor você confiar nele do que você entendê-lo, viu? Porque ninguém explica Deus, como já diz um hino por aí. Nos ensina também a não tentar esconder ou justificar os nossos pecados, mas assumi-los, arcar com as más consequências, como Davi e Saul arcaram. Davi teve péssimas consequências de seus pecados. Péssimas. Quando você olha o que Natan disse a ele, a profecia de Natan, você vai ver como o pecado de Davi trouxe mais consequências sobre ele. Mas devemos sim pedir a ajuda de Deus para abandonar esses pecados. Devemos assumir o pecado, devemos pagar o preço do pecado, mas devemos clamar mais ainda pela presença de Deus na nossa vida e a ajuda dele, Senhor, que eu não peque mais, que eu não faça mais isso. Amém? Que nós também não venhamos nos envaidecer, quem já tem, quem almeja, né? Que a Bíblia diz que quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. E aí eu digo que almeja o episcopado, trabalhosa obra deseja, viu? É brincadeira. Isso dá tema para outro estudo, mas realmente é trabalhoso. Mas quem almeja aí uma posição de liderança, quando você chegar lá, se lembre de quem colocou você lá, que foi o Senhor, e continue ouvindo a voz desse Deus, continua lendo a palavra, continua sendo guiado pela palavra. Não seja presunçoso nem presunçosa como foi Saul, não, certo? Que nossa busca por Deus não seja apenas para chegarmos a uma posição confortável. Que nossa obediência a Deus não seja apenas para receber a bênção, certo? Mas que seja uma busca constante, diária, uma busca, uma comunhão diária com Deus, para que sejamos eu e você, homens e mulheres de Deus. Amém? Quando a gente obedece ao Senhor, com certeza, isso aí é certeza plena e absoluta. Escreva com letras de fogo. Você será recompensado. Você será recompensada por essa obediência. Quando você for recompensado ou recompensada por essa obediência, permaneça obedecendo. Porque Saul, ele começou obedecendo. Amém? Eu espero que tenha ficado claro a diferença de quem é de Deus e de quem apenas se deixou usar por Deus, e que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos e que Deus te abençoe.